Boa noite, pessoal. 7 horas. Quinta-feira, nossa tradicional live de quinta vai começar. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazer uma breve explicação aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosine Rasson Marques, eu sou doutoranda em gestão e administração, sou advogada, tô aí ensinando, tô aqui para ensinar vocês a abrir o próprio escritório de vocês, mesmo que vocês estejam começando do zero, que vocês não tenham clientes, para vocês faturarem 10 mil reais por mês ou mais, né, que eu acho que é um bom resultado aí. Então, eu acredito que tô aqui para colaborar com vocês em relação a isso. Toda quinta-feira eu venho aqui, 7 horas da noite, a gente faz uma live juntos sobre temas diversos de advocacia, de gestão, sobre como você conseguir faturar 10 mil reais por mês com o teu próprio escritório de advocacia. Hoje o tema é proposta de honorários, que é um tema super interessante, que eu gosto muito. Até tava aqui programando a aula e tive que dar uma freada nos tópicos que eu tava pondo, porque senão ia ficar uma aula super extensa. E então dei uma freada ali. E é isso, então as aulas ficam aqui, vão pro YouTube também. Então se vocês quiserem olhar, encaminhar, mandar pros amigos, tá lá no YouTube também, mas podem chamar eles para virem participar aqui também conosco. Bom, eu vou começar falando o que antecede a proposta de honorários. Então, é uma coisa muito clara que para você fazer uma proposta de honorários, você precisa ter uma demanda de algum cliente, possível cliente, futuro cliente, né? E aí, quando a gente fala nessa demanda, primeiro é você entender como essa demanda vai chegar até você. Então pode ser que essa demanda chegue por uma ligação, pode ser que essa demanda chegue por um e-mail, mas o ideal é que você tenha um encontro, seja presencial, seja online, que você tenha um encontro marcado com esse cliente para você poder absorver o máximo de informações do que ele precisa. Então, às vezes eu canso de receber lá no escritório, e-mail escrito: boa tarde, doutora, preciso de proposta de honorários para consultoria trabalhista. Tá, e daí? Né? O que isso quer dizer? O que você precisa de consultoria trabalhista? Então, o que antecede a proposta de honorários, é essa entrevista, essa conversa, esse momento pessoal com o cliente, seja online, seja presencial, né? Para que você tenha o máximo de informações possíveis e para que, inclusive, você possa sugerir serviços ou produtos que eventualmente você não iria conseguir sugerir só por um e-mail como esse que eu falei, um e-mail genérico dizendo que precisa de uma proposta de honorários para consultoria em advocacia trabalhista, por exemplo. Então, primeira coisa, recebeu a demanda? Marca uma reunião com esse cliente. Vamos entender aonde está a necessidade dele, vamos entender aonde você pode ajudar ele e como você pode fazer isso. E aí a gente entra num segundo passo, numa segunda etapa. A segunda etapa seria você demonstrar para o cliente como você vai ajudar ele. Então vejam, tem uma colega, uma amiga minha, a Bia, que ela sempre fala que durante a negociação na proposta de honorários existem 2 momentos, né? O momento da negociação e o momento do preço, que você fala da negociação e o momento que você fala do preço. E ela sempre diz que você não entra na esfera do preço enquanto você não termina a esfera da negociação. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que eu preciso fazer o cliente me contratar antes de eu dizer para ele quanto é o custo. Como assim? Né? Eu preciso estar num nível de qualidade tão grande para esse cliente que o preço não faça diferença. Ele entenda que ele precise de mim. Então, a Rosine atende empresa de telefonia. E eu sou uma empresa de telefonia. Então eu vou lá e eu vou contar pra ele experiências que eu tive com essa empresa de telefonia, coisas que deram certo, coisas que não deram certo, que poderiam dar certo pra ele e que
façam com que ele veja valor no meu trabalho, no trabalho que eu vou entregar para ele. E aí, quando ele passa a ver valor no meu trabalho, e aí eu não tô falando de valor financeiro, eu tô falando de valor do trabalho, ele pode acabar por entender que ele precisa de mim antes mesmo dele saber o meu preço, tá? Então, essa é a ideia que a Bia passa da esfera da negociação e do preço, que é muito bacana para você entender esses momentos da proposta de honorários. Então, fiz a reunião com o cliente. Nossa, eu tô com uma alergia, gente, peço até desculpas de ficar me coçando aqui. Fiz a reunião com o cliente, entendi o que ele precisa de mim. E aí, eu expus para ele como eu posso ajudar ele e como o meu trabalho vai valorizar o serviço que ele precisa, né? O serviço, o produto, no caso. Então, feito isso, eu não vou ali na hora dessa primeira reunião olhar pra ele e falar: então beleza, vai custar 5 mil reais. Não, eu jamais vou fazer isso. Eu vou fazer uma proposta, eu vou informar ele que com essas informações que eu tenho e com tudo que a gente conversou, eu vou elaborar uma proposta de honorários, tá? E aí, gente, eu tenho 2 momentos, novamente. O primeiro momento é apresentar a proposta de honorários por e-mail. E o segundo momento é apresentar a proposta de honorários numa reunião. E aí eu preciso que vocês entendam a importância de apresentar uma proposta de honorários na reunião. Eu vim falando isso a semana inteira, falei isso em Rios, falei isso nos posts. Por quê? A partir do momento que você manda uma proposta por e-mail e simplesmente deixa lá, pode ser que a pessoa não veja o e-mail, pode ser que, sei lá, esse e-mail se perca em alguma caixa de spam, pode ser que quando ele vai ver a resposta do teu e-mail, a tua proposta já não esteja mais adequada, né, na data correta, com a validade correta. Então, é muito temerário você mandar só por e-mail e ficar esperando. Então, o ideal é que seja marcada uma segunda reunião para apresentação da proposta. Lógico, eu posso mandar essa proposta por e-mail e sugerir uma reunião. Olha, segue a proposta de honorários conforme solicitado na nossa primeira reunião, mas para apresentar a proposta, sugira uma reunião na data tal. Se o cliente tiver disponibilidade, é muito melhor, tá? Por que é muito melhor? Porque ali, naquele momento, de explicar a proposta, de passar o passo a passo, de passar página por página com o cliente, você vai esclarecendo todas as dúvidas e você vai agregando mais valor a essa proposta, tá bom? Bom, voltando aqui na questão estrutural da proposta de honorários, tá? Então, o que precisa ter na proposta de honorários? Tem uma coisa que parece muito boba, mas que é muito relevante, é o endereçamento. Você já recebeu um e-mail, quando mandaram pra você um e-mail com o nome de uma pessoa errada? Com o nome de outra pessoa? Tipo o spam, assim, que mandaram e foi lá pra você? Como pra mim, às vezes chega de um hotel que eu me hospedei uma vez e fica aparecendo pra mim: olá, Letícia, você não quer voltar a se hospedar no hotel tal? Eu não sou Letícia, nem gosto de ler aquilo, já fico brava. Então, assim, gente, o endereçamento é muito importante. Vocês mudarem, né, personalizarem essa proposta sempre para quem solicitou. Então, às vezes, por exemplo, é o representante do jurídico que pediu. Então, você vai encaminhar a ele, mas ao jurídico da empresa X, ou ao cliente tal. Sempre respeitando essa questão do endereçamento para personificar e personalizar essa proposta. Senão parece que o teu e-mail é um spam, que você mandou 10 propostas para todo mundo com o mesmo texto, tudo igual, e isso pega mal, né? Então, endereçamento parece bobo, mas não é. Tem que endereçar para a pessoa correta. O que mais? O que precisa constar nessa proposta de honorários, né? Bom, é bom que conste uma apresentação breve do seu escritório, né? Se você já apresentou isso na primeira reunião,
ou se a pessoa já conhece, melhor que seja mais breve, né? Então, uma apresentação breve do escritório. Uma das coisas que a gente preza bastante lá no escritório é como eu disse ali, um pouco dessa personificação do cliente, ter um direcionamento, saber quem é o advogado responsável pelo processo dele, pelo cliente, né, pela carteira dele. Então, uma coisa muito importante de fazer na proposta de honorários é colocar quem é o advogado responsável. Pode ser que não seja você, né? Pode ser que seja alguém da tua equipe. E quem são as pessoas da tua equipe que vão estar à frente desse contrato? Ah, Rosine, mas vou pôr todo mundo, tem gente ali que é só estagiário. Mas coloca. Eles precisam saber que se hoje eles ligarem no teu escritório para falar com você e você não tiver, eles sabem com quem falar. Então, é muito importante que conste na proposta de honorários quem são os advogados e a equipe responsável pelo processo. Pela carteira, por o que quer que seja daquele cliente, tá? O que mais? Escopo. O escopo é muito importante. Tem que ter o escopo de trabalho. Por quê? Porque a proposta de honorários é o limitador do teu trabalho, né? Então, se você puser assim, assessoria trabalhista, 5 mil. Tá, o que é assessoria trabalhista? É parecer, é comparecer em audiência, é treinar testemunha, é fazer treinamento no cliente, é fazer ação civil pública, o que é? Então você precisa deixar discriminado certinho o que está presente no escopo da tua proposta, tá? É muito importante isso. E veja, isso é até importante para você saber o que o cliente está esperando de você. E às vezes poder surpreender o cliente positivamente. Olha, o nosso contrato previa isso, mas nesse caso eu percebi que você precisava disso, então eu entreguei algo a mais para você. Então é muito importante o escopo, beleza? Outra coisa muito importante de constar na proposta de honorários é a questão de custas e despesas. Se isso vai ser de responsabilidade do cliente, o contratante, né? Ou se isso vai ser de responsabilidade do escritório, do advogado. Por quê? Sei lá, eu preciso ir para outra cidade para fazer uma audiência. Lógico, agora nós estamos no online, muito difícil disso acontecer, mas vai que acontece. E aí, quem vai pagar por isso? Ah, é o cliente? Não é o cliente? Então, outra coisa muito importante de constar na tua proposta. E aí, existem formas de você apresentar e formas de você convencer, né, o cliente de que isso é importante para ele e que você é importante para ele. Então, formas de você apresentar. Como eu falei, de preferência numa reunião presencial, de preferência de uma forma que o cliente tenha como esclarecer dúvidas, que você possa agregar valor no que você está apresentando. Então, por exemplo, Rosine, aqui tá dizendo que você faz consultoria ilimitada. O que é essa consultoria? E aí eu posso dizer, olha, essa consultoria é relativa a qualquer parecer, qualquer dúvida que você tenha, seja por telefone, por e-mail, parecer escrito, desde que não diga respeito a nenhuma ação das que eu não cuido. Pronto, esclareci uma dúvida. Agora pense se eu tivesse mandado essa proposta por e-mail sem essa possibilidade de conversa, de esclarecer essa dúvida. Até o cliente retornar, ler a proposta, ver quais são as dúvidas dele, retornar para mim por e-mail, eu ler as dúvidas dele e retornar, entendem? Leva um tempo, isso traz uma morosidade para a contratação que é bem desnecessária. E as formas de convencer, né? As formas de convencer, como eu estava falando antes, elas envolvem esse agregar valor. Então é mostrar como você vai fazer a diferença. Porque vejam, gente, eu atuo muito no ramo empresarial, então eu tô falando aqui do meu dia a dia, né? Eu recebo lá um pedido de proposta de uma empresa que vai receber mais 12 propostas. Sei lá, eles pediram para 10 escritórios. Então, se os 10 escritórios forem responder um e-mail com uma proposta e a proposta disser assim: aqui nós somos advogados, nós somos assim, assim, assado, nós somos isso, isso e isso, e nós fazemos isso, isso e isso.
nada eu não vou estar agregando nada para aquele cliente. Eu vou estar me apresentando e vou ter que torcer para alguém se apresentar pior do que eu. Agora, se eu disser na minha proposta de honorários, é uma honra estar aqui, poder apresentar para vocês essa proposta. Eu atuo com outras empresas do mesmo ramo. Nós já vimos que uma dificuldade das empresas do ramo são essas e essas. E nós temos atuado de tal forma e tal forma. Nossos resultados têm sido esses. Diretamente para aquele cliente, diretamente para aquele nicho, para aquela área de atuação. Então, personalizar o atendimento, personalizar a proposta e não fazer uma proposta geralzona que eu vou encaminhar para todo mundo dizendo: ah, o escritório funciona assim, a gente atende em tal área e os valores são esses, né? Então, de forma bem pessoal, de forma bem detalhada, tentando mostrar que você tem potencial para agregar valor na operação daquele cliente. Porque o que o cliente quer é isso. É alguém que agregue valor, alguém que traga uma diferença. Porque se ele está contratando, se ele está mudando de escritório, se ele está contratando um escritório pela primeira vez, ele está insatisfeito com alguma coisa ou ele está em dúvida com alguma coisa e ele precisa que você resolva isso. Então, se você não resolver, se você ficar ali só se apresentando, falando de você, pode ser que não convença. Para convencer, você precisa mostrar e agregar valor ao negócio dele. E não é o teu escritório. A luz não tem que brilhar sobre o teu escritório, sobre você, sobre como você é incrível para ser advogado dele. Não, tem que brilhar sobre a tua experiência, sobre o que você já fez em questões parecidas, em nichos parecidos, como você vai agregar valor para ele. Então, isso é muito importante de ter na proposta. Mais uma coisa, follow-up. Gente, à medida que a gente apresenta uma proposta, nem sempre o cliente fecha ali na hora, falar: ah, pronto, adorei, vamos fechar agora. Então é muito importante que seja criado um processo de acompanhamento dessa proposta, para que não sejam perdidas oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho, por exemplo, um cliente que eu estou desde dezembro negociando com ele. Então ele me mandou um e-mail pedindo uma proposta, marquei uma reunião, entendi, barará, apresentei a proposta para ele, e aí ele falou assim: olha, a gente pediu a proposta agora, mas a nossa pretensão é mudar de escritório no começo do ano que vem. Ok. O que eu fiz? Agendei, criei um processo de follow-up e agendei um acompanhamento para aquela proposta para o início do ano seguinte, que seria esse ano 2022. Chegamos naquela data, né? E é muito simples, você pode fazer isso no Trello, você pode fazer isso no teu calendário, mas também pode adiar o e-mail daquele cliente ou algum contato que você tenha feito e fazer ele aparecer em alguma outra data, né? Então, fiz esse agendamento, chegou lá no começo do ano, eu peguei e falei assim: olha, você falou pra mim que vocês iam mudar de escritório no começo do ano, e aí você ainda tem alguma dúvida sobre a proposta, eu posso te ajudar de alguma forma? E ele falou: olha, Rosine, agora não vai ser a nossa prioridade. Parece que nós vamos fazer isso daqui uns 2 meses. Como ele falou parece, me deixou meio em dúvida, eu falei: quer saber? 1 mês. Deu 1 mês, eu mandei de volta. Oi, tudo bem? Aqui é a Rosine. Lembro que você me falou que estava com essa dificuldade. Eu posso te ajudar assim, assim, assim. Podemos, né? Você tem alguma dúvida em relação à proposta? Quer conversar mais uma vez? Olha, Rosine, a hora que eu tiver o retorno, eu vou te avisar. Porque aí eu já tava sendo meio cansativa, né? Tava cutucando ele. A hora que eu tiver o retorno, eu vou te avisar. E aí, beleza. Eu sabia que, eventualmente, poderia acontecer dele não me avisar, dele esquecer, alguma coisa assim. Então, agendei para mais 1 mês. Quando eu mandei para mais 1 mês, mandei mais uma vez o e-mail, ele nem me respondeu. Tudo bem, não tem problema. Agendei de volta para dali 2 meses. Quando eu agendei de volta, eu mandei de volta: olha, eu te mandei um último e-mail, não sei se você recebeu, queria saber como é que tá o processo de vocês, se vocês já fizeram a troca de escritório, se isso ainda tá no radar de vocês e tal. E aí ele falou: acabamos de entrar nesse assunto e eu preciso da tua proposta atualizada para enviar para minha diretoria até amanhã. Vejam, ele falou para mim que ele ia me avisar.
Mas vai que ele esquece de me avisar. Se eu não tivesse feito esse follow-up, se eu não tivesse criado esse processo, ainda que tenha sido insistente em alguns momentos, mas de volta, às vezes a gente é insistente e eles só não respondem e pronto. Mas se eu não tivesse criado esse processo, pode ser que ele não tivesse me pedido a atualização da proposta. Porque, inclusive, ele falou, é pra amanhã. Então, vejam, provavelmente ele não ia me pedir exatamente naquele dia que eu perguntei pra ele, né? E eu mandei a atualização e aí isso foi antes de ontem. E eu tô aguardando o retorno dele. Mas, de qualquer forma, eu tenho já um follow-up pra saber se a atualização ficou suficiente, se não ficou, se ele precisa de mais alguma coisa. O que eu quero dizer com isso, gente? Que a proposta de honorários ela não pode ser enviada e esquecida. Tá? Não dá pra mandar a proposta de honorários e esquecer do cliente e ficar esperando que ele lembre de você. Não dá, né? Como eu falei, eu atuo no ramo empresarial, tenho 10 empresas, 10 escritórios mandando currículo pra mesma empresa. 10 para jogar abaixo, né? Mandando currículo, mandando proposta para a mesma empresa. Então, se eu não mostrar o meu diferencial, se eu não mostrar que de fato eu tenho interesse naquele atendimento, eu não vou ter resultado. Tá bom? Muitíssimo importante. E aí nós vamos passar para mais um ponto importante, que é a negociação. E aqui quando eu falo de negociação, tô falando de negociação de valor, de preço, tá? Primeira coisa, se você voltar às lives, você vai ver que eu sempre falo que você precisa ter um público-alvo. Você precisa ter um planejamento estratégico. Você precisa ter uma persona, missão, visão e valores. E eu vou repetir isso em todas as lives e eu sei que é cansativo, mas é pra ficar na cabeça. Beleza. Se você tem um público-alvo, se você tem a tua persona, se você tem tua missão, tua visão e teus valores e o teu planejamento estratégico, você sabe mais ou menos, né? Depois nós vamos falar de precificação, não é agora, mas você sabe mais ou menos quanto o teu público está disposto a pagar ou tem condições de pagar e quanto o teu trabalho vale também, né? E aí, quando a gente fala em negociação, a primeira coisa que você precisa entender é que para o teu cliente você não é um custo. Para o teu cliente você tem que ser um investimento. Isso tem que ficar muito claro. Não dá para o teu cliente olhar para você e falar, putz, esse mês eu tenho que pagar um advogado, aquele valor que não serve para nada, que eu fico lá pagando advogado e não uso para nada. De jeito nenhum. O teu cliente ele tem que olhar e falar, esse mês vou pagar o advogado e valeu a pena. Foi um investimento. Ele me ajudou, ele reduziu o meu passivo, ou ele me ajudou com consultoria, valeu a pena. É isso que o cliente precisa entender. Que o advogado, você não é um custo. Você é um investimento. Então, na tua proposta de honorários, você não vai colocar preço, você não vai colocar custo, você vai colocar investimento. Qual é o valor do investimento que ele vai fazer? Tá? Porque você precisa impregnar na cabeça dele que o teu trabalho é um investimento. E aí, de volta, né? A gente já falou um pouco lá do conceito da BIA de duas esferas na hora da negociação e do preço. Mas de volta, você precisa vender antes de cobrar. Então, antes dele saber o teu preço, ele precisa estar convencido de que você é o advogado que vai ser ideal para o processo dele, para o caso dele, porque aí ele não vai se importar com o preço. Ah, mas ele é pobrinho e eu sou muito caro. Tudo bem, aí você tá com um problema de persona, aí você tá com um problema de público-alvo. Aí você tá com um problema no teu planejamento estratégico. Porque o cliente que você busca não é o cliente que você tá atingindo. Tá? Então aí é uma coisa que o teu planejamento estratégico precisa ser revisto. Mas se você estiver no seu público-alvo, se você estiver dentro da tua persona, se o teu planejamento estratégico prevê corretamente quem é essa persona, quem é o público-alvo, como você vai agregar nesse cliente,
pode ter certeza que você consegue vender antes de apresentar o preço, tá? E aí, de volta, né? Vender antes de apresentar o valor do investimento, não é o preço. E aí, Rosine, tá, mas eu quero cobrar 20 mil para fazer um divórcio. E o cara quer pagar parcelado, eu não posso negociar nesses termos? Lógico que você pode. O que você não pode é cobrar 20 mil para fazer um divórcio e a pessoa olhar para você e falar, não, eu quero pagar 10, e você falar, então tá bom, então pague 10 porque eu tô desesperada e eu preciso atender. Daí não adianta, né? Aí o teu público tá errado e toda essa questão. Então, quando a gente fala da negociação de preço, você tem que ter, e depois nós vamos falar isso na aula de precificação, você tem que ter um valor mínimo do teu atendimento, um valor máximo do teu atendimento. Você precisa saber qual é o teu valor mínimo e qual é o teu valor máximo. Por quê? Porque se você não fizer isso, quando você for negociar preço e você quiser dar um desconto, ou você quiser fazer um parcelamento ou alguma coisa nesse sentido, você não vai saber como fazer. E aí você vai fazer no chutômetro, no achômetro e vai dar ruim. Rosine, mas por que vai dar ruim? Sou só eu trabalhando? Tudo bem, é só você trabalhando, mas como que você paga as contas? Né? Quanto tempo vai durar esse processo? Então, tudo isso precisa entrar na esfera do preço. Tudo isso entra na nossa aula depois, nós vamos falar disso, entra na nossa aula de precificação. Né? Quanto custa a tua estrutura? Quanto custa a tua hora? Quanto custa o teu conhecimento? Porque o mais difícil do advogado é precificar o conhecimento. Então, você não vai precificar o conhecimento, você vai precificar o quê? O que o advogado vende para o cliente? Vem numa contestação? Às vezes, uma inicial? Às vezes, né? Uma peça única, mas dificilmente. O advogado vende para o cliente o tempo. O tempo que ele usa o conhecimento dele para produzir peças jurídicas ou pareceres ou o que quer que seja. Né? Então, nós precisamos saber o valor do nosso tempo, do nosso conhecimento. Se nós não soubermos, a gente não vai saber cobrar. E aí, o cliente pode pedir desconto e a gente dá e tá dando um tiro no pé. E vejam, de volta, que esse tema de precificação é muito legal e a gente vai ter uma aula só para isso. Mas vejam, a precificação, ela vai dizer quem é você dentro do mercado. Então, se eu tenho um preço lá embaixo, né? Se eu tô fazendo petições em massa, com sistema, sem muito detalhe, sem muita observação, eu vou estar concorrendo por preço. E aí, às vezes não vai adiantar você ser excelente, porque a questão é o preço. Agora, se eu tô atrás de um cliente para me dar um faturamento de 10 mil reais por mês, porque vejam, quando eu falo num faturamento de 10 mil reais por mês, a gente tem algumas opções. Eu posso ter 10 clientes me pagando R$1.000 por mês, né? Posso ter 20 clientes me pagando R$500 por mês. Mas eu posso ter um cliente único me pagando 10 mil reais por mês. Mas como é que eu vou chegar nesse um cliente? O que eu preciso mostrar para um cliente que paga 10 mil reais por mês? Você acha que 10 mil reais por mês é uma negociação de preço? Eu tava cobrando 20, ele aceitou pagar 10 e ok. 10 mil reais por mês não é pouco dinheiro, é bastante. Ele exige uma qualidade, ele exige uma valorização do teu trabalho e uma valorização do negócio do cliente. Você, como advogado, tem que mostrar que você agrega valor ao negócio do cliente. Ao cliente, ao negócio do cliente, ao processo do cliente. Falo negócio porque é o vício da advocacia empresarial, né? Mas a gente pode estar falando aqui de um processo... Deu meia hora, meu celular para, né? A gente pode estar falando aqui de um processo de juizado, um processo, sei lá, processos únicos.
né? Mas entendam, a proposta de honorário de vocês tem que conter todos esses aspectos que nós falamos então. Reunião prévia, apresentação pessoal, tem que ter a apresentação do escritório, tem que ter a apresentação da equipe, a personificação daquele trabalho, né? Apresentação da equipe que está responsável por aquele cliente. O escopo, muito importante, porque o escopo vai dizer exatamente o que você vai fazer e o que você não vai fazer dentro daquele investimento a ser pago pelo cliente. Tem que ter necessariamente informações sobre custos e despesas para você não dar um tiro no teu pé, porque depois você cobra 5 mil reais lá para fazer um processo qualquer, uma consultoria qualquer, e aí você precisa viajar, ou você precisa comprar um equipamento, ou você precisa para desenvolver esse contrato, e você não colocou que as custas e despesas correm por conta do contratante, e aí você vai ter que arcar. Você vai ter que arcar com esse custo. E aí o teu faturamento não, o teu lucro vai cair, né? Então é muito importante que tenha na proposta informações sobre custos e despesas. Tô resumindo aqui já pra gente terminar, tá, gente? Apresentar sempre de forma pessoal, né? Se possível numa reunião, para que você possa esclarecer dúvidas, para que não tenha perda de tempo, para que não tenha risco de um e-mail, de uma informação se perder. Fazer follow-up de envio de proposta. Métricas. Esqueci de falar das métricas, gente. Gente, vocês precisam ter métricas. Então, enviei 4 propostas esse mês e uma me contratou. Gente, pelo menos 2, né? Pelo menos 50% aí de contratação a gente tem que ter dentro dos contratos, das propostas que a gente manda por mês. Senão a gente tá com alguma coisa equivocada ali. Pode ser planejamento, pode ser persona. Então, não esqueçam de ter métricas. Enviou uma proposta, às vezes, métrica mensal é muito pra mim, porque eu envio uma proposta por mês. Façam uma métrica semestral. Façam uma métrica anual, mas tenham métricas. Entendam por que essas propostas estão indo e não estão voltando, não estão ficando no escritório de vocês. Isso é muito importante, nós vamos falar também num próximo momento. Follow-up, então, seguir essas propostas, né? Ver se elas tiveram retorno, se elas não tiveram, por que não tiveram, acompanhar, cobrar de uma forma educada, sempre de uma forma respeitosa, mas sempre sem deixar que o cliente esqueça que a proposta está ali, né? Negociação do preço, do investimento. Então, sempre buscar parcelar, mas nunca dar um desconto enorme, alguma coisa que vá desvirtuar ou tirar o foco do que você preparou, porque você, quando prepara a proposta de honorários, você prepara com base no tempo que você vai trabalhar, com base na tua experiência, com base no que você vai agregar para o cliente. Então, se você dá um mega desconto, ou você está cobrando errado, ou aquele público não é o público que você quer atingir. E no geral, gente, e última coisa, não esqueçam do endereçamento. Parece bobo, mas eu mesma, se eu recebo algum documento encaminhado a mim, que vem com endereçamento genérico, ou que vem com um nome errado, eu já nem leio. Então, por favor, não façam isso com os clientes de vocês. Gente, era isso. Não sei se ficou alguma dúvida, se alguém tem alguma coisa para comentar. Eu tô aqui à disposição de vocês sempre para fazer uma advocacia mais colaborativa, como eu venho falando. E, último, mas não menos importante, não esqueçam, dia 6 de outubro, nossa Masterclass Advocacia No.1, onde eu vou passar passo a passo para vocês poderem ter o escritório de vocês e faturar pelo menos 10 mil reais por mês. Mesmo que vocês não tenham experiência, não tenham cliente que tenha acabado de se formar, vai ser uma aula muito legal
profunda, a gente vai ter bastante informação. Então, enviem para quem vocês conhecem, se inscrevam, participem, que vai valer muito a pena. Ah, e nós estamos em fase de aquecimento. Todo dia, meio-dia, antes da Masterclass, nós teremos as lives de aquecimento, onde a gente está falando dos sabotadores. O que sabota a gente, né? Nós, todos advogados, na hora de tomar a decisão de abrir o nosso próprio escritório e faturar nossos 10 mil reais por mês. Então, não percam, os conteúdos estão muito bons, eu tenho me dedicado bastante para isso e espero que vocês estejam gostando e a gente se vê amanhã, meio-dia. A gente vai falar sobre o isolado, aquele que acha que os clientes não vão vir. Tá bom, gente? Foi um prazer ter todos vocês aqui. Muito obrigada. Beijo.